Durante o verão, onde os dias são mais quentes e é maior a exposição ao sol, os cuidados com a saúde, principalmente da pele, devem aumentar. Os raios ultravioleta estão mais agressivos nesta época do ano, quando os riscos de queimaduras, irritações na córnea e doenças infecciosas também são maiores. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a doutora Maria Silvia Laborne, da Santa Casa de Misericórdia. Doutora Maria Silvia, bem-vinda. Tudo bem. Esse verão ainda está mais perigoso que os anteriores? A gente tem notado um aumento progressivo do aparecimento de câncer de pele no nosso país. E isso está relacionado realmente a um aumento dessa exposição à luminosidade que é cada vez maior no verão. A gente tem dias mais longos, aumenta essa exposição pela luminosidade e isso é que vai aumentar os riscos do aparecimento de várias doenças na pele, entre elas, infelizmente, o câncer de pele. A gente vai falar sobre o câncer de pele, mas quais são os principais problemas de pele causados pela exposição indevida ao sol? A gente tem que saber que os raios solares, os ultravioletas, eles são divididos em A e B principalmente. O ultravioleta A, ele é igual o ano inteiro e ele é a luz principalmente. Então ele é igual desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. O ultravioleta B é o calor. O ultravioleta B é o que queima a superfície da pele, é o que faz ficar vermelho e ele é maior entre 10 e 2. Por isso que todas as vezes que a gente recomenda a proteção, a gente fala proteger-se mais entre 10 e 2, porque você vai ter o máximo de ultravioleta B e vai ter a mesma intensidade do ultravioleta A. Estou alertando sobre isso porque não é só o câncer de pele que é causado pela exposição. Existem várias outras doenças que podem ser desencadeadas pela luminosidade e as doenças que levam à mancha da pele, o aparecimento de rugas, melasma, que é uma das manchas. Então a gente tem o melasma, a gente tem as sardas e a gente tem as lesões que são consideradas pré-malignas, que são algumas lesões ásperas que vão aparecendo nas áreas mais expostas da pele e a gente tem algumas doenças que são desencadeadas pela luz. Então a gente tem algumas alergias a medicamentos que são desencadeadas pela luz. A gente tem algumas doenças Quais medicamentos, doutora? Alguns comuns? Até comuns, como por exemplo os diuréticos, eles podem ter uma piora quando você se expõe à luz e aí aparece alguma doença na pele. Alguns anti-inflamatórios também, quando você toma e se expõe, ele pode causar algum tipo de alergia. A gente tem algumas outras doenças, como por exemplo o lúpus eritematoso, que é uma doença que ao se expor à luz, ele tem uma piora. Então, não é só o câncer, são várias doenças. E as pessoas conseguem saber se são portadoras desse tipo de fragilidade ou doença antes de serem acometidas pelo problema? Infelizmente, não. E a maioria dessas doenças, a gente percebe que está ligada à exposição ao sol, porque ela se manifesta principalmente nas áreas expostas, ou seja, rosto, decote, braço e mão. E é por isso que eu falei sobre o ultravioleta. O ultravioleta A é a luz. Sim. Então ele não te queima, mas todas essas doenças que eu falei são desencadeadas pelo ultravioleta A. Então não é só o sol entre 10 e 2 que é o pior sol. Ele está mais forte nesse horário, mas esse cuidado e essa orientação é para a luminosidade. A gente tem que lembrar que a gente mora num país tropical e a gente tem luz em quantidade. Não é proibido, a luz faz bem, o sol faz bem. A gente só deve evitar o excesso e principalmente quando você tem algumas características genéticas. No caso do câncer de pele, existem estágios dessa doença? Como saber, por exemplo, se uma pinta ou uma manchinha que apareceu no corpo pode ser cancerígena? Nós temos 3 tipos principais de câncer de pele: o basocelular, espinocelular e melanoma. Quando você fala pinta, ela está muito mais ligada ao melanoma, tá? O melanoma um tipo pinta, que na verdade ele já é o tumor, mas o aspecto dele é uma lesão, que é tipo uma pápula, que é como uma pinta, uma cor mais escura ou uma cor variada, puxada para o vermelho. O espino e o basocelular, a aparência dele é uma ferida.
não é uma pinta. Normalmente é um lugar onde sangra facilmente, abre uma feridinha que não cicatriza e isso aparece, na maioria das vezes, nas áreas expostas, como eu te falei, rosto, decote, braços, mãos. E principalmente das pessoas que são mais claras, olhos mais claros, que tem alguma herança já na família de alguma pessoa que já teve isso, ou tem essas outras alterações do sol que não são câncer de pele. E qual o tratamento adequado para o câncer de pele, fase inicial? O principal do câncer de pele é saber que você pode correr risco quando você tem alterações na sua pele. Então, se você é uma pessoa que já é muito pintada, que tem algum tipo de pinta na sua pele em grande quantidade, família muito pintada, primeira orientação, procurar sempre um dermatologista para melhor identificação. Nós conseguimos apenas com o exame já tentar, nesse primeiro exame, identificar. Fazemos o primeiro exame, que é uma biópsia, e o tratamento, tanto das lesões pré-malignas quanto malignas, são tratamentos cirúrgicos, são cauterizações ou tratamentos cirúrgicos, que quando feito em lesões pequenas, significa cura no câncer de pele. Então isso é muito importante. Doutora, isso tudo pode ser muito minimizado ou até evitado com o uso correto dos protetores solares. Gostaria que você explicasse um pouquinho a forma de usar, o horário, a aplicação nas crianças, nos adultos. Então vamos mudar um pouquinho. Isso tudo pode ser minimizado com a proteção ao sol. Sim. Não é só protetor solar. Óculos, então, sombrinha. A primeira coisa é saber que você tem essas características genéticas, ou seja, quanto mais clara, olhos mais claros, maior a sua proteção. A melhor proteção que existe é o bom senso, ou seja, não querer se expor mais do que sua pele tolera. A queimadura, ou seja, ficar vermelho, ficar ardendo, significa que algum tempo depois vai aparecer alguma coisa. Ou é uma sarda ou é um câncer. Já é uma lesão. É uma lesão. A queimadura ficar vermelho significa que você lesionou a sua pele e que posteriormente pode aparecer alguma coisa. Pode ser apenas uma sarda, mas pode ser um câncer. Então quais os principais cuidados, a proteção doutora? é que é maior. Primeiro, tentar ficar no ambiente ao ar livre, mas sempre na sombra. Usar chapéu ou boné, óculos para proteger os olhos, como você bem disse. A córnea é lesada pela luz também. Usar óculos que tenha escrito que tenha proteção, porque senão você pode ter lesão do mesmo jeito. Usar roupa adequada se você for fazer uma caminhada. Então, não é fazer caminhada se expondo. A caminhada é muito agradável, mas usar blusa. O protetor é apenas para as regiões onde você não consegue se cobrir. Então, o protetor é exatamente para essas áreas expostas. No dia a dia, rosto, decote, braço e mão. E quando você estiver numa praia, numa piscina, usar no corpo todo. Maneira adequada. Todo protetor tem que ser usado 30 minutos antes da exposição. Então, se você vai para uma praia, você tem que passar na sua casa, não é passar na praia, porque senão você está perdendo 30 minutos de absorção. O fator de proteção. Ele tem que ser repetido, então qualquer protetor ele tem que ser repetido após 3 horas nesse ambiente. Se você entrar na água, tem que ser repetido logo que você entrar na água. O fator de proteção, ele vai ser de acordo com o seu tipo de pele. O fator de proteção menor do que 15 não faz proteção. Então, o mínimo é 15. Se você é uma pessoa mais clarinha, quanto mais alto o fator de proteção, maior a proteção que você tem. Se você já é uma pessoa morena, você pode usar de 15 a 30. Se você é mais clarinha, você deve usar de 30 a 60. E esses fatores acima de 50, 60, 70 funcionam também? Então, vou explicar. Existe uma polêmica em torno disso. Então, vou explicar. Esse fator de proteção, ele só se refere ao ultravioleta B. Se você aumenta essa proteção, você faz com que a proteção do ultravioleta A também seja aumentada. Então, se você usa um 15, você não está protegendo bem contra o ultravioleta A. Se você usa um 30, metade dessa proteção tem que ser de ultravioleta A. Eu estou lembrando isso porque quando você usa o protetor solar, a maioria das pessoas pensa apenas em evitar a queimadura, que é o dano imediato. Sim. Mas a gente tem que lembrar do ultravioleta A, que faz um dano contínuo e que não é a queimadura. Então, o bronzeado é o ultravioleta que dá, o A.
E aí você vai ganhando esse bronzeado a longo prazo. Você pode ter o aparecimento de câncer de pele também e pode ter as outras lesões, que são sardas, as ceratoses actínicas, o desencadeamento dessas doenças que eu falei anteriormente. Então, quanto maior o fator de proteção, maior a sua chance de estar protegida. Se você é uma pessoa clarinha, vale a pena um fator de proteção mais alto. Se você é uma pessoa morena, você pode usar um 15 até 30. E no caso, por exemplo, das pessoas que trabalham nas ruas ou têm um deslocamento muito grande, antes de trabalhar, usam protetor solar e esquecem de passar ao longo do dia nessa região que vai ser mais exposta? Se você fizer uma proteção diária, ela não tem que ser aumentada no verão, ela tem que ser diária. Permanente. Como todas as regras para a sua boa saúde, a alimentação, o exercício físico, beber bastante líquido e proteção é diário. Então, a pessoa que trabalha mais exposta, aí que serve de novo o que eu falei sobre a proteção. Roupa adequada. Se você caminha o dia inteiro, é muito melhor que você caminhe com uma blusa. Hoje tem vários tecidos que já vêm com proteção, são tecidos específicos, principalmente para as pessoas que trabalham expostas, para atletas que fazem exercício de treinamento o tempo inteiro. Hoje você pode perceber que você tem visto muito mais pessoas que estão na praia mergulhando muito tempo, estão de blusa. Sim. Atletas que estão no mar estão de blusa. Sim. Então é usar roupas adequadas e o protetor diário, repetindo de 3 em 3 horas, principalmente para essas pessoas que ficam mais tempo expostas. Doutora Maria Silva, muito obrigada pela entrevista. De nada. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.